A prevalência da alergia alimentar tem aumentado bastante na nossa população nos últimos anos. Isso tem acarretado um certo grau de comprometimento na qualidade de vida das pessoas, dos pacientes e também das crianças. A gente sabe que é comum, a partir da introdução alimentar, a preocupação dos pais em relação a alguns alimentos que podem causar alergia. Esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre aquela preocupação que muitos pais têm em relação àquelas crianças que têm alergia ao ovo. A gente sabe que algumas vacinas, dentro do seu processo de fabricação, utiliza o ovo de galinha. E existe sempre o medo da associação dessa vacina para aquelas crianças que têm alergia, a possibilidade de algumas reações alérgicas. E então, é mito ou é verdade que crianças que têm alergia ao ovo não podem ou não devem tomar certas vacinas pelo risco de alergia? Primeiro, antes de responder essa pergunta, a gente vai eleger aqui as 3 principais vacinas que têm no seu processo de fabricação a presença do ovo de galinha, que pode trazer repercussão nesse tema que a gente está abordando aqui nesse momento. Então a gente vai ter a vacina da tríplice viral, que é aquela vacina da sarampo, cachumba e rubéola que a criança toma ali com 1 ano e depois tem a sua dose de reforço após 3 meses. A gente tem a vacina da influenza, que é a vacina da gripe, que a criança toma aquela primeira dose e repete ali anualmente até certo período da sua vida, também importante para os idosos, né? E a gente vai ter a vacina da febre amarela, que é a vacina que vai ser mais importante, que a gente vai abordar mais no final do vídeo. Então a gente tem essas 3 vacinas aí, tríplice viral, influenza e febre amarela, que tem no seu processo de fabricação componentes do ovo de galinha e que, vamos dizer assim, trazem um pouco de preocupação para os pais de crianças que têm alergia ao ovo. Já respondendo inicialmente para essas 2 primeiras vacinas, tríplice viral e vacina influenza, que é a vacina da gripe, são 2 vacinas que têm uma quantidade muito pequena de ovo de galinha no seu processo de fabricação. Então, para essas vacinas não existe qualquer restrição em relação àquelas crianças que têm alergia ao ovo. Elas podem utilizar sem nenhum medo de reação alérgica, sem nenhum medo de um processo anafilático, porque já está comprovado que a quantidade que está presente nessas vacinas de componentes do ovo de galinha é totalmente insuficiente para que se cause uma reação alérgica. Então, para a vacina influenza e para a vacina tríplice viral, é mito que as crianças que têm alergia, elas não podem se vacinar. Já para a vacina febre amarela, o que é que vai ser importante? Vai ser fundamental caracterizar o grau dessa alergia ao ovo. Na consulta médica, vai ser solicitado que você relate o que é que realmente aconteceu para que fosse caracterizado esse quadro de alergia. Quando se tem um quadro que é caracterizado como uma alergia leve, não existe contraindicação para vacinação com a vacina da febre amarela para aquelas crianças com alergia ao ovo. Ela tem indicação de realizar a vacinação e permanecer ali no local de vacinação por 30 a 60 minutos ou até um tempo maior para que seja avaliado se algum sintoma de alergia pode aparecer. Já para aquelas crianças que têm um quadro de uma reação alérgica ao ovo mais intensa, que a gente caracteriza como anafilaxia, né? Anafilaxia é quando você tem uma reação alérgica que ela é caracterizada pelo aparecimento de reações em diversos sistemas do corpo, né? O que é isso? É aquela criança que, após o contato com o alimento, que pode ter sido o ovo, ela vai ter uma urticária, aquela coceira no corpo, um angedema, que é aquela edema em lábios, edema nos olhos, a falta de ar por conta de um broncoespasmo ou por um início de um edema de glote, paciente que pode evoluir com hipotensão, que é aquela queda de pressão, dor abdominal, vômitos, enfim. É uma reação que acomete diversos sistemas do corpo. A gente vai caracterizar isso como uma reação alérgica mais intensa, mais grave, né? Um quadro possivelmente de anafilaxia. Para esses casos, de fato, a vacina ela não é recomendada. Para aquelas crianças que estão ali em uma situação de risco para adquirir essa doença, né, a febre amarela, e que a vacinação seja realmente importante, o que se pode fazer? Se pode tentar fazer um processo de dessensibilização para que ela utilize essa vacina mesmo tendo sido vítima, né, de uma reação grave à alergia ao ovo, tá certo? Mas isso aí tem que ser avaliado na consulta médica e cada caso deve ser avaliado. Resumindo a nossa conversa, para as crianças que têm alergia ao ovo, se for vacinar com a vacina da influenza, a vacina tríplice viral, não há contraindicação. Essas são vacinas que têm pouca quantidade de componentes do ovo no seu processo de fabricação, então não existe risco de reação alérgica para essas crianças com alergia. Já para crianças que têm alergia ao ovo e precisam vacinar com a vacina da febre amarela, se a reação ao ovo for uma reação leve,
não categorizada como uma reação anafilática, elas podem fazer a vacina febre amarela e ficar em observação de 30 a 60 minutos na unidade de vacinação para observar a evolução. Já se elas tiverem um quadro de anafilaxia, ou seja, uma reação mais intensa ao ovo, essas crianças não devem fazer uso da vacina da febre amarela e se viverem aí em alguma região de risco ou tiverem em sua programação viagem para alguma área de risco, deve ser avaliado aí em centro de referência ou até com seu médico, seu pediatra de acompanhamento, a possibilidade de dessensibilização para a utilização da vacina.